Desde muito cedo você aprendeu quem ser. Não de forma explícita. Ninguém sentou na sua frente e disse: esse é o seu papel, aprenda bem. Mas foi acontecendo, na forma como as pessoas reagiam quando você se comportava de um jeito ou de outro. No que recebia elogio, no que recebia silêncio, no que causava desconforto e no que causava aprovação. E você foi ajustando, o filho responsável, o engraçado do grupo, o que não dá trabalho, o que resolve tudo, o que nunca pede ajuda, o que sempre está bem. Esses papéis foram se colando em você com tanta suavidade que em algum momento pararam de parecer papéis. Passaram a parecer você. E aí vem a pergunta que Abraham Maslow passou os últimos anos de vida tentando responder. Se você tirar todos esses papéis, um por um, o que sobra? Maslow nasceu em 1908 no Brooklyn, filho de imigrantes judeus russos. Cresceu num bairro hostil, descreveu a própria infância como miserável e se tornou um dos psicólogos mais influentes do século XX, quase por teimosia, como alguém que precisava entender o que fazia certas pessoas florescerem, enquanto outras murchavam nas mesmas condições. Ele ficou famoso pela pirâmide. Necessidades fisiológicas na base, segurança acima, depois pertencimento, depois estima e no topo, autorrealização. Mas a maioria das pessoas para na pirâmide e perde o que é mais interessante. Maslow passou décadas estudando pessoas que ele chamava de autorrealizadas. Não pessoas bem-sucedidas no sentido convencional, mas pessoas que pareciam genuinamente inteiras, que viviam com uma coerência interna que não dependia de aprovação externa, que eram, na medida do possível para um ser humano, elas mesmas. E o que ele encontrou nessas pessoas vai contra quase tudo que a sociedade ensina sobre como se tornar alguém. A primeira coisa que Maslow observou nas pessoas autorrealizadas é que elas tinham uma relação diferente com a aprovação alheia. Não eram indiferentes às outras pessoas, não eram arrogantes ou isoladas, mas não dependiam do olhar externo para saber quem eram. Podiam ser rejeitadas, criticadas, incompreendidas e ainda assim permanecer reconhecíveis para si mesmas. Isso parece simples, não é? Porque a maioria de nós construiu a identidade de fora para dentro. Aprendemos quem somos pelo reflexo que os outros devolvem. Somos simpáticos porque simpático recebe afeto. Somos competentes porque competente recebe respeito. Somos contidos porque contido não assusta ninguém. E o problema não é que esses traços são falsos. O problema é que eles foram escolhidos por outras pessoas antes de serem escolhidos por você. Maslow chamava isso de identidade por déficit. Você se define pelo que falta, pelo que teme perder, pelo que precisa para se sentir seguro. É uma identidade real, mas é construída sobre medo, não sobre escolha. A segunda coisa que ele observou é que pessoas autorrealizadas tinham uma tolerância alta para a ambiguidade. Não precisavam que tudo fosse claro, resolvido, categorizado. Conseguiam viver com perguntas, sem resposta, sem entrar em colapso. Conseguiam ser contraditórias, sem se sentir falsas. Isso importa porque boa parte da rigidez de identidade, a insistência em ser sempre o mesmo papel, sempre a mesma versão, vem da intolerância à ambiguidade. É mais fácil ser o forte do que admitir que às vezes você está quebrado. É mais fácil ser o desapegado do que admitir que você se importa demais. É mais fácil manter o papel do que suportar o desconforto de não saber exatamente quem você é quando o papel sai. Maslow dizia que a identidade madura não é rígida, é fluida sem ser vazia. Tem um centro, valores, formas de ver o mundo, coisas que importam, mas não precisa se defender o tempo todo. Tem uma distinção que Maslow fazia e que é a mais relevante de tudo que ele escreveu para quem vive numa cidade grande hoje. Ele separava motivação por déficit de motivação por crescimento.
Motivação por déficit é quando você age para preencher uma falta. Você trabalha duro porque tem medo de não ser suficiente. Você se relaciona porque tem medo de estar sozinho. Você performa porque tem medo de desaparecer se parar. Motivação por crescimento é quando você age porque algo em você quer se expandir. Você trabalha porque o trabalho te interessa genuinamente. Você se relaciona porque a presença do outro enriquece quem você é. Você cria porque criar é uma expressão do que você é, não uma prova do que você vale. As duas motivações podem produzir as mesmas ações do lado de fora, mas por dentro são completamente diferentes. E no longo prazo, a diferença aparece na exaustão, no vazio que persiste mesmo depois das conquistas, na sensação de que você está correndo numa esteira que nunca para. Se você chega nos seus objetivos e não sente o que esperava sentir, provavelmente estava sendo movido por déficit, não por crescimento. Maslow estudou pessoas como Abraham Lincoln, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, não como celebridades, mas como casos clínicos de saúde psicológica profunda, e identificou algo que todas tinham em comum, além da independência de aprovação e da tolerância à ambiguidade. Todas tinham o que ele chamava de experiências de pico, momentos de presença total, de sentir que você está completamente no lugar certo, fazendo o que é certo, sendo quem você é. Não necessariamente momentos grandiosos, às vezes eram pequenos, cotidianos, quase invisíveis para quem estava de fora. E ele observou que essas experiências não podiam ser forçadas. Não podiam ser compradas, agendadas, produzidas por esforço. Elas aconteciam quando a pessoa estava alinhada com o que genuinamente era. O que significa que você não pode ter experiências de pico, vivendo o papel que outra pessoa escreveu para você. Então a pergunta que fica é a mesma do começo, só que agora mais concreta. Quem você é quando não está performando para ninguém? Não quando está sozinho no sentido físico. Às vezes, você está sozinho e ainda assim performando para uma audiência imaginária, antecipando julgamentos, agindo como se alguém estivesse assistindo. Mas quando você está completamente fora do palco, quando não tem nada a provar, ninguém a impressionar, nenhum papel a sustentar, o que você gosta, o que te interessa sem que ninguém precise saber, o que você faria se o resultado não pudesse ser mostrado para ninguém? Maslow diria que as respostas para essas perguntas são o mapa para quem você realmente é, e que construir uma vida em torno dessas respostas, gradualmente, sem drama, sem precisar destruir tudo que existe, é o que ele chamava de autorrealização. Não um destino, uma direção. Maslow morreu em 1970 de ataque cardíaco enquanto corria. Tinha 62 anos. Nos últimos anos de vida, estava desenvolvendo o que chamava de psicologia transpessoal, indo além da autorrealização individual para algo maior, mais conectado, como se até o conceito de identidade pessoal, depois de certo ponto, precisasse ser transcendido. Mas deixou algo que vale mais do que qualquer teoria elaborada. A pergunta simples, desconfortável, necessária: você está vivendo a sua vida? Ou o papel que te deram? Porque as duas coisas podem parecer iguais por muito tempo. Podem ter o mesmo endereço, o mesmo emprego, o mesmo rosto no espelho. Mas uma tem um centro, a outra tem uma plateia. E em algum momento, quando a plateia vai embora, você descobre qual era qual.